Boa noite, irmãos. Boa noite. É com muita alegria que a família Selquiana recebe a todos que aqui se encontram para essa comemoração tão especial. Sejam bem-vindos. Nossa casa, o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, o CELC, completa 83 anos de trabalho no bem e hoje estamos aqui para expressar a nossa gratidão a Jesus. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Estou aqui como representante da Mocidade Espírita, CELC Melusca, na comemoração dos seus 79 anos de atividade. Em preparação para a prece, vamos convidar o Coral Espírita de Santa Cruz, famoso Coresc, que cantará 2 músicas antes da prece inicial. Boa noite! Isso é um dia de festa, a gente comemorar mais um ano de existência de uma casa espírita. E para o Coresc, essa casa mora no nosso coração. Aqui que a gente ensaiava os nossos trabalhos, fazemos os nossos laboratórios, passamos por muitas histórias aqui. O coral daqui, que era o coral Cantar, se juntou com o coral do Grêmio. E aí surgiu o Coresc. Então é um carinho muito grandioso para a gente estar aqui. Um prazer enorme. Para a gente dar continuidade à festa, nós vamos cantar a primeira música, letra e música de Luiz Pedro Silva Paulo, o arranjo vocal do Luiz Pedro Silva Paulo, que é Resposta do Bem.
aniversariante chegou hoje, tem Terezinha e Lucas. De licença a todos, então a gente vai cantar uma música em agradecimento a Deus do Coresc. A gente vai cantar a música Ele, letra e música de Alexandre Paredes, do arranjo do Espírito Silva Paulo. E a gente do Coresc quer dedicar a Terezinha, ao Lucas, que está completando mais um ano de existência e continuam vindo no trabalho aqui, que é passar as músicas de otimismo, de paz e alegria. E a gente está sabendo agora da Betânia, certo?
com imensa gratidão, Senhor, que todos nós, trabalhadores desta casa, aqui estamos. Aqueles, Senhor, que edificaram essa estrutura física, mas acima de tudo essa estrutura espiritual. Todos aqueles que deram o seu esforço, a sua lágrima, mas também, Senhor, que daqui retiraram tantas alegrias. Todos que por aqui passaram, que estão atualmente e todos que passarão, porque esta casa, Pai, é uma casa de amor, é uma casa de caridade, que transforma vidas e que transformou a vida de cada um de nós. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por mais um ano de existência desse trabalho no bem. Que possamos persistir com alegria, com firmeza, com perseverança, pois temos a certeza que a grandeza do seu amor que edificou esta casa. E é através desta grandeza que nos reunimos hoje, todos nós aqui, para te agradecer, para comemorar e para, Senhor, estarmos juntos nesta noite de imensa gratidão. Muito, muito obrigado, Senhor. Bom, obrigado pela linda apresentação, Quaresma. E as crianças deverão permanecer no salão. Agora, nós teremos as palavras de representante do movimento espírita, dirigidas ao CELC, a nossa irmã Terezinha Gagno, da Associação Filantrópica Espírita Cristã Ismênia Ribeiro, do 27º CEU, que, como vocês sabem, está fazendo aniversário hoje, veio comemorar aqui. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Hoje eu estou triplamente feliz. Primeiro porque é o dia do meu aniversário. E eu tenho a graça de comemorar com vocês, que são meus amigos, que são meus irmãos, que são a minha família espiritual. E que Deus colocou cada um na minha vida, não foi por acaso. Então agradeço imensamente pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão, por vocês enxergarem em mim coisas que eu não possuo, qualidades que eu não possuo, mas por estarem sempre me incentivando a continuar nesse trabalho. Então Deus fez certinho, colocou as pessoas certas na minha vida e eu agradeço muito a vocês, muita gratidão. Segundo, porque é o aniversário dessa casa linda. Vocês já olharam os cartazes? Vocês já viram com que carinho os trabalhadores dessa casa prepararam tudo para este evento? E terceiro, porque é o aniversário da mocidade. Quem é a mocidade aqui do CELC? Por favor, levanta o dedo aí. Quem frequenta a mocidade do CELC? Só Alexandre? Bem alto, gente. Cadê? Quem é ou quem foi? É surpresa, meu Deus, não posso estragar a surpresa. Então, eu queria dizer para vocês, jovens, que eu sou fruto da juventude espírita. Então, que vocês continuem com esse dinamismo, com essa participação, com essa alegria que vocês têm, porque nós depositamos em vocês todas as nossas esperanças de continuidade do trabalho no movimento espírita. Então, que vocês nunca desanimem, mesmo naquele dia que alguém convide vocês para ir ao baile, para ir ao cinema, tá bom, faltou um dia, mas não se afasta. Porque a gente precisa disso. A gente reencarnou na doutrina espírita porque a gente precisa dos ensinamentos espíritas para nos nortear e nos frear em alguns momentos. E agradeço também aos trabalhadores desta casa. Quem é trabalhador do céu, que levanta o dedo? Olha quanta gente, e mais o pessoal lá atrás. Queria dizer que o céu, que é essa casa, que tem essa característica da unificação.
do apoio ao movimento espírita. A gente observa assim que em todos os eventos tem um representante do céu, que já observaram isso? E às vezes tem 2 eventos no mesmo dia e eles fazem aquela escalinha, né? Vai um grupinho para cá, vai outro grupinho para lá, mas eles estão sempre presentes nos eventos. Então, esta casa que respira a unificação, que apoia sempre o movimento espírita, a gente deseja que Jesus, a espiritualidade de luz, permaneça fortalecendo vocês, dando inspiração, ânimo para o trabalho, alegria para fazerem sempre o melhor para Jesus. Então, parabéns, Selke, parabéns, juventude. Me perdi. Também teremos as palavras de representantes das mocidades espíritas dirigido à mocidade do CELC. A jovem Júlia Vasconcelos, da mocidade do Grupo Espírita Missionário da Luz, Gremil, do 27º CEU. Gente, faço das palavras da tia Terezinha minha. O CELC, ele representa realmente essa unificação. A mocidade, ela abraça a gente de uma forma inexplicável. A última forma que eu vim aqui no CELC, através do Cine Debate, que foi um cinema que a gente fez aqui, né? A gente no Instituto da Casa. E aí, eu cheguei como participante de outra casa, né? Visitante, só que não tinha diferença. Então, o CELC tem essa característica. Então, os evangelizadores da mocidade, me sinto abraçada. E nem é porque eu tenho minhas vestes aqui, né? Então, é uma mocidade, um centro, né? Uma casa que realmente acolhe a gente. Como a tia Terezinha falou, que está presente em todos os eventos. Então, é uma casa que a gente sente realmente essa presença, essa união, de estar ali prestando ajuda, apoio a todo momento. Então, eu como gremil, mas como jovem principalmente, agradeço a Mocidade do Céu, que é uma mocidade muito ativa, né, no movimento espírita do 27º CEU, e não só se limitando ao nosso CEU, mas ativa no movimento espírita como um todo. Então, é uma mocidade muito linda, eu amo vocês. Muito obrigado pelas lindas palavras, Júlia. Na sequência, nós vamos ver uma apresentação artística sobre o tema do estudo, com a participação de jovens do CELC. Se as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que então nós amamos tantas coisas e usamos tantas pessoas? A palavra coisa é o bombril do nosso idioma. Tem 1001 utilidades. Exemplo de vida apressada, dias corridos, corações cansados. E usamos coisa quando nos falta uma palavra para externar uma ideia. Querem ver? Coisas do português. Gramaticalmente, coisa pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Também pode ser verbo e usado para coisificar as coisas. Lá no interior é assim. Ô, seu coisinha, você já coisou aquela coisa que eu mandei você coisar? Já em Minas Gerais, as coisas são chamadas de trem, menos o trem, que lá é chamado de coisa. A mãe está com a filha na estação. O trem vem vindo, ela diz: minha filha, pega os trem que a coisa já vem. E no Rio de Janeiro... olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A garota de Ipanema era coisa de parar no trânsito. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa. Coisas de Jobim e Vinícius, que sabiam das coisas. A palavra coisa não tem sexo. Pode ser usada tanto no
de Deus, vem de Jesus, o Evangelho, a boa nova. Coisa também não tem tamanho. Na boca dos exagerados, coisa nenhuma vira um monte de coisa. E é por essas e outras que é tempo de rever ideias e atitudes e colocar cada coisa em seu lugar. Uma coisa de cada vez. É claro. Afinal, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um cara cheio de coisa é um cara chato, cheio de nome próprio. Já o cara cheio das coisas vive dando risada. Gente fina é outra coisa. Pra quem não tem fé, a coisa está sempre feita. Um pacote de biscoito não dá pra coisa nenhuma. Moisés, quando trouxe os mandamentos, a coisa mudou. E quando Jesus trouxe seus ensinamentos de amor e perdão, a coisa mudou de figura. E quando Jesus disse que traria o Consolador, que nos alertaria sobre muitas coisas, O povo deve ter dito, agora a coisa vai. Não, coisa nenhuma. Para muita gente, inclusive até hoje, a coisa continua tudo igual. Afinal, uma coisa é falar, outra coisa é agir e fazer e servir de exemplo no bem. Coisa feia. O povo ficou cheio dessas coisas e esqueceu de mudar as atitudes. Se as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que então nós amamos tantas coisas e usamos tantas pessoas? Bota uma coisa na sua cabeça. As melhores coisas da vida não são coisas. Tem coisas que o dinheiro não compra. É tempo de rever o Evangelho. Renovar atitudes cristãs. Amar mais julgamento. A caridade é a salvação para a coisa toda. Cuidemos, pois o tempo está passando. E não dá para fazer muita coisa em cima da hora. Por isso, façamos a coisa certa. Acreditem, ainda dá tempo. Sejamos o amor e não qualquer coisa. Então, não podemos esquecer o grande ensinamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Entenderam o espírito? Gente, O espiritismo da coisa? Muito obrigado pela bela apresentação artística. As crianças deverão acompanhar a tia Sônia e Fernanda para o Evangelização Infantil, na sala 16. Agora vamos à nossa palestra com a nossa querida irmã Shirley Alves, da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor, que fica em Campo Grande, ela é do 28º, que vai abordar o tema É tempo de rever ideias e atitudes. Gente, ao terminar o teatro, as pessoas falaram assim, que coisa linda que foi, não é? Eu não sei como esses coisinhas conseguiram coisar tanta coisa na cabeça. Eu não quando eu peguei, gente, o texto, eu fiquei assim, nossa, quanta coisa difícil, né? E eles representaram muito bem, então parabéns. Parabéns a todos da casa, da mocidade, a todos, pelo carinho, pela dedicação. A gente vê que o trabalho está sendo realizado, gente, há um bom tempo. E graças à espiritualidade boa e amiga que está sustentando, porque assim, é um nervoso, né? É uma atuação, são atividades, é muita coisa para pensar. E a gente está aqui agradecendo e ficando muito feliz, porque quando eu entrei e aí eu coloquei essa blusa, aí a emoção vem, porque nós somos aqui apenas uma partezinha de um todo. E sem um todo a gente não consegue, sem as partes a gente também não consegue. Então, muito obrigada. E agora é hora da gente falar da coisa mais importante, que é a gente começar aqui
pegando um trechinho do que foi falado, que falou assim pra gente, observaram? Às vezes a gente não percebe muito bem o que foi falado, então eu só trouxe uns trechinhos, que começou assim pra gente, ó. As melhores coisas da vida não são coisas. Prestaram atenção? Não são as coisas. E aí continua, ó, colocamos muitas coisas no lugar das pessoas. Damos valor às coisas e esquecemos os sentimentos. Conhecemos muitas coisas sobre o Evangelho, mas nem sempre vivemos o Evangelho. Então, o objetivo de hoje é falar sobre uma coisa muito importante, o aniversário do CELC, do Centro Espírita Luz e Caridade. E para a gente começar a falar sobre o aniversário, a gente fica pensando assim, quem é que recebe o presente no dia do aniversário? Quem é que recebe o presente? O aniversariante. Mas antes da gente falar desse aniversariante, a gente vai dizer aqui, ó, é por estas e outras coisas que é tempo de rever ideias e atitudes e colocar cada coisa em seu lugar. Então a gente falou que quem recebe o presente é o aniversariante. Quem são os aniversariantes? Todos nós, né? Nós fazemos parte do Luz e Caridade. E aí eu quero a participação de vocês, porque hoje eu vou pedir de vez em quando essa participação ativa de vocês. E vocês vão me responder apenas com eu. Só que não precisa ser eu não, gente. Calma, tá? A gente responde assim, um eu, tranquilo, né? Discreto, né? A gente está no Luz e Caridade, aqui é fino, então a gente tem que ser finos. Aí hoje, como nós estamos aqui festejando, eu quero saber quem é que já recebeu um passe aqui nessa casa. Quem já recebeu uma palavra de consolo? Quem já aprendeu algo aqui? Quem já recebeu umas palavras assim bonitas de um expositor aqui? Quem já fez um amigo nessa casa? Quem reencontrou a esperança por aqui? Percebem como a gente está recebendo? Quem já recebeu um puxão de orelha aqui fraterno? Puxão de orelha fraterno, vamos pensar assim. E quem já recebeu mais trabalho quando já estava trabalhando demais aqui nessa casa? Receberam? Ó, foram menos, hein? O eu aí foi menos. Agora, quem já recebeu um ouvido amigo para reclamar do outro? Já recebeu? Já reclamamos muito do outro? Aqui? Será que a gente reclama muito do amiguinho? Ai, meu Deus. Quem já recebeu a oportunidade de desenvolver a paciência com os nossos amiguinhos? E agora, quem já recebeu tanto carinho nessa casa que acabou ficando e agora não consegue mais sair? E aí nós, que não somos trabalhadores daqui, já recebemos muito carinho e é por isso que eu quero saber quem é que está aqui pelo carinho recebido dessa casa. Todos nós, né? Muito obrigada, gratidão pelo carinho que a gente recebe. E todas as vezes que a gente pensa, revê, tudo que nós recebemos, a gente sempre visita o nosso passado. Repararam que a gente sempre, todas as vezes que eu falei assim, quem já fez um amigo? A gente começa a fazer uma retrospectiva em nossas memórias sobre rever tudo que já aconteceu. E aí o convite de hoje é justamente que é tempo de rever. É tempo da gente analisar o que nós fizemos. É tempo de realizar de rever
o que nós recebemos. É tempo de também analisar a atitude dos outros, que nos marcaram tanto. E aí hoje, como essa proposta de rever, e nos últimos dias eu até li um livro que falava sobre um trem. Esse trem, ele te dá a oportunidade, a possibilidade de viajar no tempo. Vamos viajar um pouquinho nesse tempo? Rever o nosso passado. E nesse momento, quem quiser me acompanhar, a gente tem os nossos 5 dedinhos aqui, e eu queria que vocês colocassem assim no centro, aqui, no centro cardíaco, né? Nosso centro cardíaco, que é justamente o centro da emoção. Eu ia falar logo o coronário, que é aqui que a gente recebe, aqui é elo de ligação, mas o cardíaco aqui é esse centro que nos liga à emoção. E todas as vezes que eu falar uma atitude negativa que aconteceu ou que nós fizemos, eu convido a vocês para a gente fechar um dedinho. Então, todas as vezes que tiver algo que aconteceu, a gente vai fechando um dedinho. Eu quero que vocês lembrem de alguma coisa que vocês falaram que não foi adequada, e se vocês pudessem mudar no seu passado, vocês mudariam. Alguém falou alguma coisa que não gostou? Alguém falou alguma coisa para vocês que marcou vocês, que foi profundo, e que se vocês pudessem voltar no tempo, vocês não teriam passado ali pelo aquele caminho que a pessoa falou alguma coisa? Será que vocês já fizeram alguma coisa para o outro que ofendeu, que magoou o outro? Será que alguém já fez alguma coisa que marcou tanto vocês e que até hoje vocês trazem essa ferida muitas das vezes aberta ainda? Será que nesse passado que a gente esteve, será que foi tudo muito dolorido, teve dores, teve partidas nesse trem, partidas que às vezes marcaram tanto e que a gente sofre tanto. E é nesse trem que muitas das vezes a gente fica. É nesse trem das dores que muitas das vezes a gente até estaciona. Mas hoje eu convido a vocês para que a gente comece a se libertar do que fizeram conosco, se libertar do que nós fizemos ao outro. Esse libertar do outro é perdoar o outro, sabendo que cada um só faz aquilo que consegue. Cada um só dá aquilo que tem. E nós só damos aquilo que nós conseguimos. O passado foi mais pesado, porque a gente não tinha ainda tantos conhecimentos como nós temos hoje. E cada vez é assim. E hoje eu convido a vocês a se libertarem. Vamos pensar nos sorrisos que foram dados, nas palavras que cada um deu para o outro e fortificou, nos abraços que cada um deu para o outro em sofrimento, no carinho que vocês deram para o outro. Libertem-se. Libertem-se, porque o nosso Pai maior, Ele só quer uma coisa de todos nós: a nossa felicidade. E que tudo que nós construímos no passado não é para ser esquecido, porque esquecimento é problema de memória, mas é para ser trabalhado. E sempre trabalhar com uma pergunta: por que isso me aconteceu? E principalmente, para que isso me aconteceu? O que eu posso fazer com isso? E aí a gente se liberta. E a gente começa aqui falando, o passado explica quem somos, mas não determina quem seremos. É uma construção. Passamos por tantos traumas, tantas dificuldades, mas isso só nos faz pessoas mais fortes, mais poderosas. Hoje podemos corrigir antigos equívocos,
quantos equívocos. Quantas vezes a gente queria entrar nesse trem e falar assim, meu Deus, eu não queria realizar isso, mas eu já fiz. Não posso chorar pelo leite derramado, mas posso não fazer mais. Aprendemos com os nossos erros, reconstruir relacionamentos e iniciar uma nova história. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a importância de vocês levarem essa frase, conhecer a ti mesmo, para identificar os nossos sentimentos, o que nós nos construímos, e saber que nós somos esse tijolinho, um tijolinho que a cada dia é colocado, mas esse dia que nós colocamos aqui para formar a grande muralha das nossas vidas, o grande castelo onde nós moramos, esse tijolinho é colocado aqui no presente. E aqui o presente é justamente um presente de Deus em nossas vidas. E falando em presente, eu quero saber aqui, e vocês vão me ajudar novamente, quem colocou e quem coloca os tijolinhos dessa construção do céu. Então, toda vez que eu falar assim, evangelizadores, por exemplo, a gente fala presente. Quero saber quem está presente hoje na festa. Porque quem não estiver presente, a gente vai anotar um nome, não vai ganhar bônus horas. Alexandre vai botar todo mundo de castigo, porque a gente precisa, né, Alexandre? Então, vamos lá. Trabalhadores, os mais antigos da casa. Fala aí, gente, com força. Presente, hein? Evangelizadores. Aplicadores de passe. Alexandre, tu tá presente em tudo. Oh, meu Deus. Meu Deus. A mocidade, já falei, mocidade? Eu ouvi um aqui, lá longe. Alexandre também, vai. Coral. Ó, atendimento fraterno. Recepção. Limpeza. Fundadores da casa. Presente. A gente fala, né, ó. Espiritualidade boa e amiga. Presente. Estão aqui, né? Vamos pensar assim, a espiritualidade boa e amiga está presente. Tem alguém aqui que participou da fundação dessa casa? Não? Já está no plano espiritual, então, ó. Oi? Tem uma ali, ó, que está aí com a mãozinha. Ajudou lá na fundação? Olha, que maravilha, né? São 83 anos de muito trabalho, 79 da mocidade. E a gente tem que estar presentes. Presentes porque nós somos presentes. Nós estamos presentes. E é com essa presença que a gente consegue a transformação de nossas vidas. E aí hoje, né, falando de presenças, eu estava analisando, né, a gente começa a levar a mente assim para outros planos. Eu estava querendo falar aqui sobre um seguidor, que eu sigo a beça. E é muito importante falar dele, porque é um convite também para, se vocês puderem me ajudar nas nossas redes sociais. A mocidade, ela utiliza muito, né, as redes sociais. Nós também da nossa idade, assim, já começamos a entrar. Os mais idosos também já estão tendo, né, que entrar. E esse seguidor, ele começou, deixa eu só falar rapidinho a história dele, que ele começou, gente, ele recebendo muitos haters da vida, né, muitas coisas negativas. E ele conseguiu, gente, essa pessoa que eu sigo, ele conseguiu superar essas dificuldades. No início, como sempre, ele só tinha uma pessoa, né? Mãe, quando fala, meu filho é lindo, não é? Meu Deus, mãe é mãe. Então, ele só começou com a mãe e o pai ali timidamente, mas ele não foi desistindo, né? E aí ele começou a crescer, tinha 12, 13 seguidores, mas ele perseverou. E todas as vezes que vinha esses ataques negativos,
ele não atacava de volta. Por isso que eu sigo ele, e eu estou convidando vocês também para ver se a gente aumenta os números de seguidores nas plataformas da vida, né, o engajamento dele. E ele não desistia. Toda vez que ele recebia uma crítica, o que ele dava? Ele dava amor. Essa pessoa não é especial? E nessa caminhada dessa pessoa, ele começa a andar com pessoas que não eram muito bem vistas. Aí a gente fica pensando assim, nossa, essa página dessa pessoa não tá legal, né? Essas postagens dele não tá legal. Com pessoas, com mulheres, né, com dificuldades nas suas relações. Aí também nós tivemos pessoas que estavam no meio da corrupção e começaram a segui-lo, e a gente fica pensando assim, nossa, ele mesmo por um meio, um caminho, aonde não era bem visto, ele começa a angariar seguidores. E essa grande pessoa que eu estou falando, esse grande influencer da vida, o nome dele é Jesus Cristo. Peço para que vocês sigam esse homem. Apesar de todas as dificuldades que ele teve, ele não desistiu de ajudar os menos favorecidos. Ele seguiu o coração dele, não derramando ódio, mas derramando sempre amor. E é nessa sequência que eu falo para vocês que a gente tem que rever as nossas ideias. Rever as nossas ideias com a educação espírita cristã. E aí é esse outro influencer ali, ó, que eu também estou pedindo vocês para a gente dar engajamento a ele. Vamos dar engajamento ao nosso querido amigo Allan Kardec, aonde ele foi a pessoa encarnada que vem adquirir todas as informações da espiritualidade boa e amiga, porque a doutrina espírita é fornecida pelo conjunto de espíritos muito evoluídos, um pouquinho menos evoluídos. Foi um conjunto que trouxe todo esse conhecimento para a gente. E Kardec foi essa pessoa que conseguiu organizar de uma forma, gente, pedagógica. O que isso significa, uma forma pedagógica? É uma forma onde nós aprendemos, nós conseguimos adquirir, absorver o que eles queriam passar. E Kardec foi esse grande responsável por realizar isso. E aí a gente, aproveitando nessas ideias de Jesus, seguindo Kardec, para que a gente possa modificar a nossa estrutura mental, a gente tem umas diquinhas aqui. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade vem vindo. O Espírito da verdade fala, né? Eu vos digo em verdade que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espírito da verdade já estava falando isso. E nós estamos nesse grande momento. Educar para compreender que somos espíritos imortais. E precisamos viver como espíritos imortais que somos. Responsáveis pelas próprias escolhas. Então, lá no passado, fizemos tantas coisas que hoje não agradam muito. Mas que hoje, pensando, revisando e analisando essas ideias de Jesus e as ideias de Kardec, a gente consegue modificar. E somos construtores do nosso próprio destino. Deus é bom e justo. Ele é bom por quê? Porque dá o nosso livre-arbítrio. Gente, podem fazer, né, o que vocês quiserem, né? A gente tem alguma proibição aqui na doutrina espírita? A gente não tem proibições. Mas, olha o mais, porém, todavia, entretanto, nós temos a justiça. Deus é justo. Se você está plantando, nós vamos colher.
né? Eu estava até analisando, gente, a gente estava com essa proposta da ventania, né? E ela acabou não chegando, graças a Deus. E eu fiquei pensando assim, gente, é igual a gente fazendo o nosso planejamento reencarnatório. Imaginem lá no plano espiritual. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero resgatar todos os meus débitos, a minha dívida. A gente faz um tornado lá no plano espiritual, né? Nosso planejamento é um tornado. Chegamos aqui, encarnamos. Gente, a gente é só uma brisa. É só uma brisinha, assim. Porque a gente deixa todo o nosso planejamento lá para trás e se transforma num ventinho, né? Então, é uma previsão. Então, que a gente possa, né, atuar mais, estar mais presentes em todas as situações. E estar presente. Eu estava até lendo, a Sandra me indicou um livro sobre atitude e fala sobre essa questão da presença. Comecei falando sobre essas redes sociais hoje em dia, como elas estão tirando a nossa presença dos momentos mais importantes que nós temos. Às vezes num jantar, numa comemoração, numa união de família, a gente se perde numa rede social. Esquecemos de estar presentes no momento certo. Já pararam para comer alguma coisa saborosa, mexendo no celular? A gente sente o sabor? Prestei atenção sempre nisso. A gente não consegue sentir o sabor, a gente não consegue saborear quando a gente está ali, com a atenção em outras coisas, as coisas da vida. Então é tempo da gente rever essas nossas ideias para que a gente possa aproveitar cada vez mais os nossos momentos. E é tempo de rever ideias para que a gente possa acordar. E a gente precisa muito acordar. E agora, nesse momento, eu vou dar uma paradinha. Acorda, o mundo
Arrasaram, né? Não é hora de acordar, gente? Hora de acordar com a música, hora de acordar também com o sentido, né? O sentido das... Arrasaram. Estava todo mundo nervoso aqui, ó. Estão aliviados agora. Muitos ensaios. Podem contratar, eu sou a empresária deles, tá? Vou mandar o Pix para vocês. Só contratar que eles vão repetir a apresentação. Então é maravilhoso, né, gente? A gente encontrar aqui arte nessa casa. E falando da letra... Se vocês, eu trouxe também, é claro, para a gente aproveitar cada momento desse, a reflexãozinha que a letra traz para a gente sobre a questão da dor, né? O que nós devemos fazer com essa dor sentida? Por que nós estamos aqui revendo essas nossas ideias? O que nós temos que fazer com essa dor? E aí a música fala assim para a gente, ó. Acorda, o mundo lá fora te espera. Pare, pense no outro, esquece um pouco de si e verás a dor que agora te alucina. É o grão de areia que na ostra vira pérola, enfeitando a vida. Vamos ter dores e a gente pensa assim, graças a Deus a gente tem dor, graças a Deus a gente tem sofrimentos. Por quê? Que nós estamos nesse momento que nós podemos superar, porque a dor só chega, o sofrimento só vem, quando nós podemos superar. E o nosso Pai Maior, ele só dá para a gente o que a gente consegue carregar. Então a gente pensa assim, que bom. E quando a gente carrega, sendo gratos, porque não existe desgraça. E tem um texto que eu acho assim maravilhoso no Evangelho, falando das desgraças, porque as desgraças tá relacionado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas ações equivocadas. Isso que são desgraças. Isso é feito pela gente. E as graças são a oportunidade da gente estar resgatando o que a gente fez, da gente estar aprendendo cada vez mais. Só que a gente só aprende quando a gente começa a olhar para o outro, a olhar, a aprender, a reflexionar esse nosso companheiro que anda ali, juntinho com a gente. Primeiro a gente tem que fazer esse centramento, né? A gente tem a Andrei falando sobre a questão do centramento, de você olhar para dentro. Só que você só vai aprender quando você começa a fazer conexões, quando você olha para o outro, quando você vai ajudar ao outro nas suas dificuldades. Observaram ali, ó, esquece um pouco de si, veja a dor do outro e vá de encontro a esse coração, para que assim, essa sujeirinha que entrou dentro de nós possa se transformar numa pérola. Pode trazer o brilho. E esse brilho a gente só consegue quando a gente está ali, em atividade com o outro, ajudando, amparando o outro. E quando a gente começa a falar, né, em amparar o outro, a gente começa a analisar também como nós reverberamos no outro, como nós ressoamos no outro. Tem uma história que é até de um psicólogo, que ele estava falando que chegou uma senhora, já de uma certa idade, muito sofrida. Sofreu a vida toda, né, naquelas dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos. E ela chega para ele era um psicólogo, né, ela começou a narrar a história da vida. Ele começou a se sentir também tão dolorido com aquela história, e aí ele começa a murchar, né? A gente começa a afundar. Ele foi para casa arrasado, né? Tem gente que começa a contar as histórias que a gente começa, né, a se sentir também um pouquinho de Harry Potter, né, os dementadores, assim, vai sugando. E aí ele, né, o psicólogo, ele estuda o caso da pessoa e marcou uma nova consulta. Nessa nova consulta, ele começou a observar que essa senhora,
ela, apesar de todas as suas dores, de todos os seus sofrimentos, ela tinha força. Ela estava ali, buscando a mudança, buscando lutar. Então ele parou e falou assim: eu não posso estar junto com essa dor. Eu vou validar a dor dela, mas eu posso validar a força que ela tem. Eu posso validar a esperança que essa mulher tem. Eu posso validar a atitude que ela chegou até aqui. E ele começou a elogiá-la, né? E aí ele chegou em casa todo animado e depois ele, quando olha o recadinho, ela fala dessa moça que foi, né, fazer a consulta com ele, ela mandou um recadinho falando assim: doutor, eu não sei o que tinha no seu consultório, mas eu saí tão animada de lá. Reparam, é a gente ressoar o que o outro está fazendo, mas não ressoar as atitudes negativas, as dores, mas sim ressoar esperança, fé, otimismo, alegria. Olhem para o outro e observem o que o outro tem de melhor, o que o outro pode dar para vocês também, porque a gente recebe. E aí por isso que a gente está falando dessas conexões. Então, quando a gente começa, né, a rever nesse nosso passado, tendo ideias positivas baseadas no nosso Mestre Jesus, na doutrina espírita, a gente observa que é no outro, na conexão do outro, que a gente vai começar a colocar em prática. E colocar em prática significa atitude. É tempo de rever atitudes. E aí aqui a primeira coisa que eu falo para vocês agora é que eu queria que vocês levantassem o braço. Levantem o braço para mim. Agora, tanto faz. Nossa, a pessoa que é direita e esquerda, meu Deus. Agora levantem mais. Conseguiram? Agora podem abaixar. Por que no primeiro momento a gente não levantou todo? Né? Só quando eu falei levantem mais, aí vocês deram todo. As nossas atitudes nas nossas vidas, elas costumam ser assim. Elas costumam ser medíocres. Essa palavra é estranha, né? Mas medíocres é médio. É mediano. As nossas atitudes são ali, ó, estão na média. A gente precisa dar sempre o mais. Fazer o que a gente pode sempre de melhor. Fazer, igual o Cortella fala, né, gente? Acho lindo ele falando. Fazer o melhor nas condições que nós temos, enquanto nós não temos condições de fazer o melhor ainda. Isso é sempre fazer o mais. Mas eu acho também que eu sei que vocês não levantaram assim, ficaram com medo de Deus dar uma puxadinha assim, né? E levar logo o aniversário da casa, Deus vai carregar. Não, gente. Deixa a gente aqui mais um cadinho, só mais um cadinho. Mas a gente vai aprendendo, né? Que são nas nossas atitudes do nosso dia a dia. A gente tem que sempre ser os melhores, sempre colocar o melhor, porque existem grandes talentos, a gente pode observar que existem pessoas com muito talentos, mas elas não conseguiram um destaque na vida. Por que grandes pessoas talentosas não conseguiram um destaque na vida? Porque não tiveram atitude. Atitude de fazer o melhor. Atitude de tomar a frente, atitude da coragem de enfrentar os seus medos. Existem muitas pessoas que não têm grandes talentos, mas tiveram grandes atitudes. E assim a gente vai observando, por exemplo, a pessoa vai pedir um emprego. Eu chego lá, eu preciso de um emprego, porque eu estou desempregada, sabe? Aí chega outra pessoa, olha, eu preciso desse emprego, porque eu sou boa nisso, sabe? Eu tenho atitude. Qual pessoa que vai ser empregada? Aquela que estava assim, se escondendo, ou aquela que se mostrou? Aquela que deu, a gente até usa, né? A cara a tapa, né? Vamos dar a nossa cara a tapa. Mas por quê? Porque a gente tem atitude. O não está garantido, gente, né? Mas quando a gente tem essa coragem da gente ir. E aí quando a gente observa um obstáculo,
Existem gente que olha para esse obstáculo, olhar uma grande montanha. Tem pessoas que vão falando assim, ai, que obstáculo enorme, vou parar aqui. E tem outros que vão falar assim, nossa, que oportunidade de subir, que oportunidade de fazer uma atividade, que oportunidade de ver coisas bonitas lá de cima. A gente precisa sempre disso. Eu estava ouvindo até Elon Musk, é assim que se fala, gente, sem muito bem falar não. Construíram, né, gente, um foguete. Quanto dinheiro não foi gasto? O foguete subiu e pum, explodiu. Gente, ele ficou triste? Nem um pouco. Ele viu que o foguete subiu, quer dizer, eles já estão no caminho. Agora é para saber como manter ele na atividade, como ele não explodir. E aí eles, né, a equipe toda, ela festejou. Aí a gente fica assim, meu Deus, o que acontece com a gente? Quando a gente vai fazer alguma coisa e não dá certo, o que a gente faz? A gente quer logo desistir. Reclama do outro, critica o outro, e aí a gente não observa as atitudes positivas que foram realizadas. Então é nessas atitudes positivas que a gente, a partir de hoje, vai se comprometer a observar, a ter atitudes positivas. E aí a gente vai vivendo, né, num mundo cada vez mais aceitando, né? É necessário a gente se aceitar. Aceitar não é desistir. A aceitação transforma a dificuldade em oportunidade. Aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem disse isso foi Paulo. Não é maravilhoso quando a gente pensa que Paulo passou por tantas dificuldades, né? Tantas ausências, tantas negações, mas ele conseguiu. Por quê? Porque ele teve a atitude, juntinho com Jesus. E nós também temos Jesus ao nosso lado, para que a gente possa aumentar a potencialidade que cada um tem aqui. Aceite todas as tuas dificuldades também, né? As nossas chatices, gente, que são muitas assim. Mas quando a gente começa a aceitar, a gente começa a verificar o que a gente pode mudar. É simples, né? E por que a gente complica tanto? E não é falar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. É aceitar para se transformar. No momento certo. É igual a borboletinha, quando ela está lá dentro do casulo. Se a gente abre o casulo, as suas asas, elas não vão estar fortes o suficiente para voarem. Elas não vão adquirir, né, o líquidozinho para que lubrifique, coisas assim de biologia. Mas se a gente esperar o tempo certo desse casulo se romper, ela vai alcançar grandes voos. E é assim a gente, né? A gente vai vivendo, convivendo com o outro, revendo nossas ideias, revendo nossas atitudes, para justamente a gente começar a analisar que é tempo de rever as atitudes sempre o quê? Servindo. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E por que nós, às vezes, queremos apenas ser servidos? Porque, às vezes, a gente quer que o outro fique aceitando tudo que a gente fala, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz de cabeça baixa. A gente tem que aprender que a gente é necessário essa atitude de ir ao encontro do outro para ver realmente
o que o outro está necessitando. E aí agora, justamente, nesse momento a gente entra aqui de encontro à nossa casa espírita. A gente observa quantos anos de trabalho, quantos anos de dedicação que teve essa casa, e a gente quer colocar isso em números. Vamos colocar isso em números para a gente começar a analisar. Vamos quantificar aqui quantas pessoas hoje estão aqui na casa. Quantas, mais ou menos? Quantas pessoas aí? Não, todos, geral. Quantos são? Aqui agora. Vamos lá. Gente, olha que maravilha. 166, 166 pessoas aqui na atividade. Deixamos, às vezes, de ir para uma festa. Terezinha está aqui, Lucas está aqui, né? Em vez de estar lá na balada, olha. A Betânia está aqui também, olha, festejando aqui. Não é bom isso, gente? Festejar com o nosso Mestre Jesus. Agora vamos analisar quantas preces já foram realizadas nessa casa. Paramos para quantificar isso? Quantas palestras? 999 mil, alguma coisa assim? Quantas palestras nós já tivemos aqui? Quantas pessoas já passaram por aquela porta? Gente, milhões? Será que chega a milhões, assim? Será? De 93 anos? Vamos começar. Olha o serviço sendo realizado. Quantas famílias consoladas? Quantos trabalhadores que já foram para o plano espiritual, mas que continuam trabalhando na casa? E aí a espiritualidade vem narrar para a gente que não é somente as pessoas físicas, nós temos todo esse trabalho espiritual. Vamos contar quantos espíritos estão aqui auxiliando? Só a gente, nós temos aqui nosso amigo espiritual do ladinho. Mas os trabalhadores, gente, olha o serviço sendo realizado. E esse serviço, ele se assemelha muito a uma chama. Essa chama, vamos imaginar uma chama? Essa chama começou lá, há 83 anos atrás. Os trabalhadores no plano material se uniram para concretizar uma ideia que já tinha no plano espiritual. Um planejamento todo já realizado. Então essa chama começou a ser acesa. E essa chama foi sendo passada. Algumas pessoas, alguns grupos deixam essa chama mais acesa. Outros grupos deixam a chama um pouquinho mais apagada, mas a gente vai aprendendo que o importante é sempre deixar essa chama acesa. E hoje nós estamos aqui, juntos, para quê? Para que a gente possa continuar acendendo essa chama e deixar essa chama mais forte cada vez. É obrigação de cada um. Quando a gente adentra essa casa, a gente já se torna responsável. Não é? Você é responsável por quem cativas? Nós somos responsáveis por manter essa chama acesa sempre nessa casa. E quando a gente fala, né, é tempo de rever ideias e atitudes, vamos seguir Jesus, mas não é seguir Jesus sem ação, sem atitude. É seguir agindo. Não somos aqueles seguidores, né, que apenas fica curtindo. E eu sou pior ainda, que eu nem curto. Eu só olho e legal, e nem curto. Não é só curtir, é atuar, é agir também ali juntinho. Reveja o passado sem culpa. Educa as ideias pela doutrina espírita. Transforme atitudes pelo Evangelho. Caminhe com Jesus. Caminhe sempre com esse mestre, né, que nós temos. E aí a gente vai indo, né? Vocês repararam que eles já vieram para cá, gente? Vou contar um caso para vocês. Fala assim, ó, quando a gente for para lá, você já vai indo para o final, tá? Então, ó, discretamente, para ninguém reparar, né? Então a gente já contamos o segredo, espalha não. E aí a gente vai, ó, falando aqui, né? É tempo de rever ideias e atitudes. Uma coisa é conhecer
o Espiritismo, outra coisa é vivê-lo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então eu trago uma mensagem até de André Luiz, que ele fala assim pra gente, ó, é razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para ser olhado apenas nas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é um jardim para os dias gloriosos. É suprimento de paz para as decepções do caminho. A calma não é um harmonioso instrumento para as conversações agradáveis. É valor substancial para os entendimentos difíceis. A tolerância não é um vinho saboroso para ser tomado apenas nos minutos de camaradagem. É porta valiosa para que possamos entender o outro, principalmente os nossos amigos menos evoluídos. A boa cooperação não é um processo fácil para receber concurso alheio. É meio de você ajudar sempre o amigo necessitado. A confiança não é um néctar para a noite de prata. É refúgio para os momentos de tormenta. A esperança não é um genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem no espírito. As virtudes, elas não são flores ornamentais, mas elas são atitudes que devem ser usadas e engrandecidas no momento certo. Que a gente possa despertar todas as nossas virtudes sempre nos momentos certos e que elas possam ser habituais em nossas vidas. E agora, para a gente ir para o encerramento, e eu quero saber quem é que sabe cantar aqui, olha, quero ver quem está afiado, porque nós vamos analisar um por um para ver quem é que canta melhor, hein? Vamos despertar. Vamos ter a atitude de fazer o nosso melhor que a gente pode fazer, hein? A gente vai começar falando assim, ó. É tempo de olhar para trás, rever e encarar os nossos erros. Um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Reconheceremos as marcas que o tempo deixou. Algumas precisarão ser curadas e será um processo que exige paciência. Para um tempo, para fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Contudo, a evolução surgirá quando decidimos renovar, ter ideias que abraçam a vida e com a humildade de quem nunca sabe tudo. E não ter a vergonha de ser feliz. E a vida devia ser melhor, mas isso não impede que eu reflita. É bonita, é bonita, é bonita. Vocês estão afiados, hein? Mas rever ideias não basta. É preciso traduzir essa transformação em atitudes e modificar o ambiente à nossa volta, contagiando os outros. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, calma. Ela vai melhorar. Ó, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. A vida vai melhorar. Movidos por esse desejo sincero de mudança, compreendemos que não dá mais para esperar.
A nossa missão exige atitude imediata para sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Nossa jornada exige coragem diante das dificuldades do caminho, mas seguimos com a certeza de que jamais caminharemos sozinhos, porque daremos as mãos como bons amigos. É com esse espírito de união, fé e firmeza no caminho de Cristo que celebramos a história e a caminhada do céu e da sua mocidade. A todos vocês, a nossa homenagem e a nossa alegria de cantar juntos. Parabéns, gente. Parabéns a todos. Que a gente possa rever sempre nossas ideias, nossas atitudes, trabalhar com Jesus e estar sempre presentes na nossa querida casa e principalmente na doutrina espírita. Parabéns a todos. Ai, tem a lembrancinha, gente. Calma aí. Filha, pode distribuir a lembrancinha aí para vocês. Eu quero também saber quem ganhou. Quem é que cantou melhor? Quem é que cantou melhor? Cantaram melhor? Uma boa noite a todos. Bom, agradecemos a Shirley por ter aceitado o convite para fazer estudo no nosso aniversário. Que Deus a abençoe sempre. Agora convidamos o Coreste novamente para cantar mais 2 músicas para a prece final. E em seguida, a nossa jovem Luísa fará a prece de encerramento. Brasil Terra da Esperança, do Tiago Ana, de Haroldo Mendonça, do grupo Espelho da Alma, do arranjo vocal, o Espelho e Sua Palma. Pensar
muito, muito, muito em casa. Muito obrigada a todo o céu que hoje estão representados aqui e trabalhadores também aqui. Então, suave é o jogo, letra e música, Maria Elza Tiscati, o arranjo vocal do Luiz Pedro Silva Paulo. por estarmos completando 83 anos de casa e 79 anos de mocidade, que agradecemos a Deus e a todos que puderam estar comemorando conosco nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor por termos essa casa aberta com tantas pessoas amadas e queridas, que possamos ser todos envolvidos pelo amor de Jesus e que possamos caminhar sempre com Ele. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez ao Coresc, obrigado também a Luísa. É com muita gratidão que nós agradecemos a presença de todos os irmãos, bem como a todas as instituições que aqui se fizeram representadas. Mas antes de encerrarmos este momento, gostaríamos de carinhosamente ofertar alguns brindes através do livro de presença. Nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos pedir à nossa irmã Shirley para que ela escolha de 1 a 166, um número de cada vez, e a pessoa que for chamada, ela vem aqui na frente e escolhe o brinde. Primeiro eu quero dizer que eu que ganhei, eu que estou sorteando para vocês, tá? Mentira, gente. Então, 18.
18, me parece Marta Valmira. Martinha tá aí. É Martinha na recepção. Chamando Martinha. Que puro. Eu tenho que aceitar, então que isso Não tem menos. Brindes. Agora você ainda vai ter a oportunidade de escolher qual que você quer. Ah, ela quer todas. Já tem. Aê! Parabéns. Agora 53. Alicia falou. Alicia! A linda que fez o teatro. Nossa, esse que tem o teatro. É a Visão Universal da Juventude. Qual que você quer? Eu, linda. Parabéns. Sabia que alguém da mocidade era. Agora vamos continuar lá para frente, número 142. Regiane Vasconcelos. Regiane Vasconcelos. Ah, não é possível. Tá comprado. Tá comprado. Tá comprado. Gente, que a roupinha personalizada. Ela disse que tá vendendo. Aê, olha! E agora, mais uma luzinha aqui do nosso sorteio. Vou para o número, não tinha 98, vamos para o número 87. 87. Helena Rodrigues. Helena Rodrigues. Helena Rodrigues. Bom, pessoal, agora chegou a parte boa, a parte que todo mundo gosta. Alguém sabe o que é? É o lanche, pessoal. Agora geral pro pátio e na sala 13 tem a mesa de alimentos específicos para quem tem algum tipo de restrição alimentar, tá ok? Na sala 13. Muito obrigado a todos. Valeu, valeu. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quanto tempo faz que você não para e olha pra si mesmo? O tempo, ele passa pra todos, mas só cresce aquele que aproveita o tempo e usa pra mudar. Que tal reservar algumas horas para rever ideias, transformar atitudes e fortalecer o coração? Você é nosso convidado para celebrar 83 anos de céu e 79 anos de mocidade. Esperamos vocês no dia 8 de agosto, às 6 horas, lá no céu. Tchau! É tempo de rever ideias e atitudes. Venha celebrar conosco mais um ano de aprendizado, renovação e crescimento. Sua presença tornará mais especial ainda neste momento. Afinal, são 83 anos do céu e 79 anos da mocidade. No dia 8 de agosto, sábado, às 18 horas. Junte-se a nós! E você